Graças e paz, irmãos. Ainda de pé, queria convidar vocês a, por favor, abrirem suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 27. Nós vamos ler um longo trecho das Escrituras, do primeiro verso deste capítulo até o verso de número 66. Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao verso de número 66. Diz a palavra do Senhor: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o sangue, o seu sangue, e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontrou um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz.
E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que fizeram abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos daquele embusteiro, enquanto vivia, que disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa leitura bíblica de um texto tão fundamental, tão importante, tão rico, pelo privilégio e oportunidade que temos de desfrutar desta realidade através das letras que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações e que tudo aquilo que for dito possa encontrar espaço e aconchego na nossa alma. E que, pelo poder que há no nome de Jesus, a gente possa não somente ouvir, mas aplicar nas nossas vidas a verdade da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Querido irmão,
depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados da corte romana, e você leu comigo o texto que trata desse assunto, Jesus foi conduzido ao Gólgota, o lugar da crucificação. E de acordo com a lei, a execução deveria acontecer fora da cidade, o que de fato ocorreu. Um homem condenado à morte de cruz tinha um destino terrível. Primeiro, ele era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução. E na maioria das vezes, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. Eu não sei se você tem ideia, mas o peso dessa viga de madeira variava aproximadamente entre 13 e 18 quilos, somente a parte horizontal. Às vezes, a viga horizontal já estava preparada no lugar da crucificação. Mas em muitos casos não. Em muitos casos, o condenado era obrigado a carregar não somente o patíbulo, mas também toda a cruz. E fazia isso extremamente debilitado pelo fato de antes ter sido chicoteado. Também não sei se você sabe, mas os azorragues daquele tempo, usados pelo Império Romano, eram duríssimos e proporcionavam dores inimagináveis. A ponta desses azorragues geralmente eram colocados pedaços de ossos humanos, ou mesmo de animais, ou em alguns casos de ferro, que quando estalavam nas costas do condenado, arrancavam pedaços de carne. Jesus estava exausto. E os legionários percebem isso e chamam um indivíduo de nome Simão de Cirene, pedindo com que ele carregasse a cruz até o lugar da crucificação. Aliás, permita-me falar um pouco sobre a crucificação. Todavia, antes de fazê-lo, julgo que seja importante que saibamos que naquele tempo, naquela época, existiam várias formas de matar alguém mediante a pena capital. Por exemplo, era comum com que alguns morressem por apedrejamento. Segundo lugar, muitos morriam por estrangulamento. Há ainda aqueles que sofriam a pena capital de terem as suas vidas ceifadas por afogamento. Havia também aqueles que eram mortos numa fogueira, ou pela espada, ou numa tortura terrível, um tipo de tortura terrível, que era morte por óleo fervente. Contudo, todos esses tipos de morte ou de pena capital tinham um problema na visão dos romanos. Eram métodos rápidos de punir os malfeitores. Por isso, não somente os romanos, mas os persas inventaram um método de punição onde os condenados eram punidos lentamente. Nessa perspectiva, a gente pode afirmar que a crucificação era o pior tipo de pena capital. Tratava-se de um método vagaroso e extremamente doloroso. Há registros históricos de homens que morreram somente depois de 9 dias pendurados numa cruz. Pode-se dizer que a crucificação está no topo da lista das mortes mais dolorosas e torturantes já inventadas pelo homem. Era o modo mais cruel, humilhante,
vergonhoso de pena de morte daquela época. E ao contrário daquilo que os filmes de Hollywood mostram, Jesus não foi crucificado num monte. As crucificações geralmente se davam à beira da estrada. E os crucificados eram erguidos numa cruz somente alguns centímetros acima do chão. E isso era feito com um propósito, para que as pessoas, quando passassem em frente ao crucificado, olhassem nos olhos daqueles que estavam sofrendo a pena capital e temessem desobedecer o Estado romano. Possivelmente Jesus saiu da porta de Damasco, indo em direção, ou melhor, sendo levado em direção a uma das principais estradas. A crucificação se dava em estradas, em frente possivelmente ao Monte Gólgota. Foi pregado na cruz, completamente nu, com as costas dilaceradas, com a cabeça em frangalhos, com o corpo completamente arrebentado, exposto à ignomínia e à vergonha, porque as pessoas passavam e viam ali um condenado, um crucificado pelo Império Romano. Na crucificação, o indivíduo despido, permanecia assim exposto em agonia. E depois da morte, os romanos costumavam negar o funeral à vítima. Não tinha esse direito ao sepultamento. Geralmente os corpos eram jogados num vale, ou mesmo no vale próximo ali a Jerusalém. E eram colocados naquele lugar, ou jogados naquele lugar, para apodrecerem ou serem devorados por bestas feras. Às vezes, deixavam o corpo apodrecer na cruz por dias e dias, para mostrar o poder do Império Romano. E quando o indivíduo demorava para morrer, permitia-se que as bestas feras viessem e devorassem vivos aqueles que estavam sendo crucificados. A morte por crucificação era lenta e agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com cravos de cerca de 17 centímetros, que traspassavam o pulso do condenado entrando na madeira. Após ser pregado, o condenado tinha seus braços amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. O pé esquerdo do condenado era empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, um cravo de ferro de 22 centímetros era batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A sensação de peso dobrava nos cravos dos pulsos. A dor insuportável corria pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro. O crucificado, ao empurrar o seu corpo para cima, para evitar esse tormento de alongamento, colocava o peso inteiro no cravo que passava pelos pés. E por causa dessa posição em que a pessoa era crucificada, a debilidade de seu corpo, a força da gravidade, dificultava a respiração. E isso causava movimentos involuntários das pernas, que tentavam suportar o corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos tornavam-se extremamente dolorosos. Além disso, era comum que um crucificado experimentasse uma dor de cabeça sobrenatural e uma sede extrema. E o mais interessante é que Jesus estava
extremamente debilitado em virtude das chicotadas recebidas por parte da corte romana, o que levava ele a uma exaustão plena e completa. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Por isso, como eu disse, a morte poderia demorar dias. E geralmente, quando acontecia, era por asfixia. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo da morte. E como as pernas não podiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria mais rapidamente. Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. As Escrituras ensinam que ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda, cumprindo assim aquilo que Isaías disse em seu livro. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente vinho com mirra. E os estudiosos acreditam que essa mistura possuía um efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima, fazendo com que ela sofresse menos. Mas o interessante é que o texto diz que Jesus recusou isso. Sobre sua cabeça foi colocada uma placa que dizia: "Este é Jesus, rei dos judeus." Suas vestes foram divididas entre os soldados que lançaram sorte. Isso provavelmente incluía o manto que cobria sua cabeça, suas sandálias, seu cinto, sua capa, sua túnica, sem costura, cumprindo o Senhor Jesus a profecia do Salmo 22, verso 18. Na cruz, em total estado de flagelo e de dor, o Senhor Jesus pronuncia 7 expressões. Lucas diz que, em primeiro lugar, ele fala: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo." Depois o Senhor se dirige a um dos ladrões, dizendo solenemente: "Hoje estarás comigo no paraíso." Em meio à dor, ao sofrimento, ele se preocupa com Maria, sua mãe, e diz para João: "Eis aí a tua mãe", e diz a Maria: "Eis aí o teu filho." Marcos vai dizer que no momento crucial, o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes?" João vai falar que ele teve sede. E é interessante abrir um parêntese para que a gente possa entender, porque o texto vai dizer que é oferecido a ele uma esponja com vinagre, e talvez você não consiga entender o significado disso. Os banheiros romanos eram banheiros públicos, e em frente aos banheiros, ou os lugares onde se faziam as necessidades, havia um receptáculo onde se tinha vinagre e onde se colocavam esponjas com um caniço. Após as necessidades físicas, pegavam-se a esponja e fazia-se a higiene pessoal. E depois colocava a esponja novamente no vinagre. E foi essa esponja que levaram a Cristo. Em sexto lugar, ele disse: "Está consumado." E por fim, o Senhor falou: "Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito." Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. E diz as Escrituras que durante esse tempo houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 da tarde. A Bíblia também nos mostra que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam. Os homens passavam e blasfemavam contra ele, atacando a sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados diziam: "Desce da cruz." Interessante que, apesar de tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Cristo na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi uma oração:
pedindo que o Pai perdoasse aquelas pessoas. O que faz com que um dos ladrões seja tomado de perplexidade, que se arrepende ou que leva a arrepender-se do seu pecado, reconhecendo Cristo como seu Senhor, ouvindo da voz do Redentor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu, Mateus vai dizer que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. As Escrituras afirmam, querido irmão, que se rasgou foi de cima para baixo, o que aponta para o fato de que o véu que separava o Santo dos Santos foi retirado por Cristo, por Deus e não pela religião dos homens. Além disso, houve também um tremor na terra, que partiu as rochas, abriram-se os sepulcros. A palavra de Deus informa que, em conexão com a morte de Cristo, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Você imagine, naquele momento, o que estava acontecendo em Jerusalém. Era dia, mas parecia noite. Havia trevas e pânico. Um terremoto sacode toda Jerusalém quando Cristo entrega seu Espírito ao Pai. E de repente, saem dos sepulcros os mortos, alguns dos santos. E imagine estes entrando em Jerusalém, entrando ou batendo a porta das casas onde viviam. E os que lá estavam absolutamente apavorados com o que estava acontecendo e sendo tomados por perplexidade, porque aqueles que estavam mortos haviam ressuscitado. O centurião e os que com ele estavam foram acometidos de grande temor e começaram a glorificar a Deus e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Agora, meus irmãos, apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista somente pelo aspecto físico. Sem sombra de dúvidas, ao morrer na cruz, Jesus foi tomado por dores insuportáveis. Os seus sofrimentos não foram meramente intensos, ou somente intensos, mas eles foram principalmente vigários. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que o resultado disso é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus expôs publicamente como Filho de Deus debaixo da maldição do Pai. Jesus desceu das regiões do deleite infinito, da mais íntima, em comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno. Aquele momento ali era o momento mais trágico, mais terrível. A dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado dos homens. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara: santo, 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 na cruz do Calvário se fez pecador por cada um de nós. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. É interessante que os evangélicos, hoje politicamente corretos, não querem tratar especificamente da ira de Deus. Todavia, o que as Escrituras dizem é que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte e que não existe nenhuma pessoa sequer que seja justa diante dos olhos do Senhor. O juízo, a justiça e a condenação aos homens em virtude dos seus pecados é lícita. O Senhor não manda ninguém ao inferno por não merecer. Todos nós merecemos condenação, todos nós merecemos sofrimento, todos nós merecemos o inferno, mas Deus se fez gente, andou entre nós, andou pela Judeia, andou pela Galileia, libertando os oprimidos do diabo, como nós vimos ontem à noite na nossa segunda exposição, fazendo bem a todas as pessoas, sendo crucificado, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos. Agora, meus irmãos,
como eu falei no início desse sermão, pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito de serem enterrados. Os corpos apodreciam na cruz. E perceba, nenhum dos sinópticos, ou mesmo o Evangelho de João, nos mostra algum dos discípulos, ou mesmo da família de Jesus, solicitando o corpo de Cristo para sepultar. Mas um homem chamado José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, o faz. E as Escrituras nos mostram que ele se dirigiu de forma resoluta a Pilatos pedindo-lhe o corpo. E ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo, José de Arimateia vai usar uma palavra grega interessantíssima. Ele vai solicitar a Pilatos o corpo de Cristo usando a palavra soma. Só que Pilatos, ao ouvir esse pedido, ele não vai responder com a mesma expressão. Ele vai responder com uma outra palavra, pitoma. Pilatos responde de forma absolutamente diferente. A primeira palavra, soma, aponta que José de Arimateia estava pedindo o corpo de Cristo, entendendo que aquilo era uma personalidade total, ou seja, era algo que precisava ser cuidado e protegido. E Pilatos responde com pitoma, dizendo o seguinte: pode pegar aquela carcaça. É desta forma que o excelso e soberano Deus foi tratado pelo governador romano. Meus irmãos, a cruz é muito mais do que um símbolo. Existem pelo menos 4 verdades na cruz que nós precisamos entender. A primeira delas, a lei foi cumprida. O homem jamais pode cumprir ou pôde cumprir a lei. Nenhum dos profetas, nem mesmo Moisés e Elias, puderam cumprir a lei. Nenhum homem, por mais correto, íntegro e ético e honesto, poderia fazê-lo. Por conseguinte, todos nós estávamos condenados, mas Cristo cumpriu a lei. E Ele cumpriu por você. Ele na cruz pagou a pena que lhe cabia. Ele cancelou o seu escrito de dívida. Agora, por sua graça, você se encontra livre de toda condenação, visto que você foi justificado pelo Deus Todo-Poderoso. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Ninguém mais pode condená-lo, pois Cristo morreu em seu lugar e satisfez todas as demandas da justiça divina que eu e você violamos. Jesus levou a nossa culpa. Ele pagou o preço da sua redenção. Ele nos libertou, como diz Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Você recebeu o perdão e o sangue de Cristo nos torna mais alvos que a neve. Esse é o sangue e o escudo que nos livra da morte. Segundo lugar, o pecado foi derrotado. Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. Os passados, os presentes e os futuros. A doutrina da justificação, como dizia o reformador Martinho Lutero, é o coração da nossa fé. Os romanos acreditam que não basta somente o sangue de Cristo. É necessário as indulgências. É necessário o sofrimento. Por isso, muitos incentivam o autoflagelo.
Não! É por causa de Cristo que nós fomos justificados. Porque Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Conta-se que Lutero, certa feita, sonhou com o diabo. E Satanás lhe acusava de todos os pecados. E Lutero respondeu dizendo: de fato eu cometi todos eles. E ele fala isso no sonho. No entanto, há algo muito importante que essa lista não revela. É que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O meu amigo Estênio Marcios, ele tem uma canção chamada O Sonho. E toda vez que eu ouço essa canção, eu me emociono. A canção é mais ou menos assim. Claro que eu não vou cantar, lhes pouparei dessa tragédia. Mas eu vou lhes explicar. Ele conta que no sonho ele morreu. E chegou ao céu, tinha um portão, ele bateu e apareceu um anjo. O anjo disse a ele: o que você quer? Ele falou assim: eu quero entrar. Ele falou assim: eu preciso ver se o seu nome está aqui no livro. E aí ele deu o nome, o anjo fala: engraçado, eu não estou vendo o seu nome aqui. Alguma coisa errada. E o Estênio no sonho fala o seguinte: procura, por favor, lá no final, vê se não está escrito com tinta vermelha. Não, não estou vendo. Deixe-me olhar os livros. E o anjo, escandalizado, fala: você cometeu todo esse tipo de pecado? Como é que você tem coragem de vir aqui? E ele fala: sim, eu cometi todo esse tipo de pecado, mas procura no final do livro, vê se não está escrito com tinta vermelha. E aí, o anjo fala: sim, está escrito. O rei escreveu: perdoado. Bendita cruz. Estamos livres pela morte de Cristo. Sua morte foi o nosso êxodo. E a sua cruz, a bandeira para a nossa liberdade. Terceiro lugar, a morte foi vencida. A cruz não foi a arena da derrota de Jesus Cristo. Os evangélicos, principalmente neopentecostais, falam que naquele momento em que Jesus morreu, houve festa no inferno, o cão, o capeta, o cramulhão, uma coisa ruim, todo mundo celebrando, dizendo: nós vencemos a Cristo. Não! A cruz não foi a arena da derrota de Jesus, mas o palco da sua mais esplendorosa vitória. Porque 3 dias depois Cristo ressuscitaria. Ele venceria a morte. Ele arrancou o aguilhão dela. Ele tem em suas mãos a chave da morte. Ele é a ressurreição à vida. No Gólgota parecia que a morte daria fim ao sublime ministério de Cristo. Jesus fora preso e acusado de blasfêmia em um julgamento ilegal. Seus discípulos haviam fugido. Os romanos zombaram dele. Atravessaram cravos em suas mãos e pés. A morte morreu na morte de Cristo. Ele a derrotou, trazendo esperança de ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. Cristo ressuscitou. Em quarto e último lugar, o diabo foi derrotado. Não há necessidade de uma fé lá Ghostbusters. A cruz, símbolo de fraqueza, vergonha e dor, transformou-se em instrumento de vitória retumbante. Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz, expondo aos desprezo. Ele desbaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. O diabo é o inimigo vencido. Seus dias estão contados. Sua sentença já foi lavrada. Ele será lançado no lago de fogo e atormentado noite e dia pelos séculos dos séculos.
O diabo nem é rei do inferno. Eu acho interessante os crentes dizendo que o inferno é o lugar onde o diabo governa. Não é verdade. O diabo não está no inferno governando. O inferno é um estado intermediário de juízo, onde a presença que se faz notória naquele lugar é de Deus, com ira. Quando uma pessoa morre, imediatamente o seu espírito vai ao encontro do Senhor. Se foi justificado por Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, salvo pelo Senhor, entra nas bem-aventuranças e no paraíso, esperando a volta de Cristo, a fim de receber corpos incorruptíveis e viver com o Senhor no novo céu e na nova terra. Mas os réprobos também vão à presença do Senhor, mas vão à presença de ira e são lançados justamente no inferno, esperando o dia do juízo. E Apocalipse capítulo 20 diz que naquele dia os livros serão abertos e aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o inferno será lançado lá também. O diabo não é rei nem no inferno. Sua condenação já está determinada. Seu fim se aproxima e ele terá de se curvar diante de Jesus. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Bendita cruz. Não banalize o sofrimento do seu Senhor. Jesus não morreu na cruz para que você fosse próspero e rico. Jesus não morreu na cruz para que você pudesse receber técnicas coachianas para experimentar prosperidade e felicidade. Jesus morreu na cruz para perdoar pecados e nos dar a vida eterna. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Você lembra quando ontem na exposição eu disse que o sermão de Pedro estava focado na cruz? Dá para você entender um pouco quando ele falava da crucificação, o que isso representava e significava? Cristo não precisava receber uma esponja suja na boca, mas ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Diante disso, qual é a nossa atitude? A não ser se prostrar diante dele e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Perdoa os meus pecados. Salva-me. Escreve meu nome no livro da vida. E permita-me viver para a sua glória. Nós te louvamos, Jesus. Estamos profundamente tocados pela tua palavra. Não somos merecedores desta misericórdia, desta graça. Que pecadores miseráveis nós somos. Mas nós te louvamos por Jesus.
Ao Senhor a glória, honra, louvor e gratidão. Amém. Amém.